Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Eu saúdo essa amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com muita alegria que eu venho até aqui. Agradeço ao reverendo Pedro por nos ter feito este convite, ao conselho da igreja. Esse foi o culto em que eu preguei pela primeira vez aos 14 anos de idade. E voltar aqui hoje é uma grande bênção, é uma grande alegria. Eu louvo a Deus por fazer isso juntamente com a minha família que ali está. Aqui à minha direita, a primeira dele é Cristine, minha esposa. Logo ao lado dela está o Heitor Henrique, que é o meu filho mais novo. A minha mãe, que é bem conhecida daqui, Maria Isabel. E logo ali ao fundo está o Caio Henrique, meu filho mais velho. Meus irmãos, que grande satisfação temos aqui para juntos adorarmos ao Senhor, especialmente numa data como essa, em que nós louvamos ao nosso Deus por nos ter dado o Salvador Cristo Jesus. Eu convido você a se colocar de pé comigo e juntos abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós faremos a leitura dos versos 16 até o 34. E eu peço a você que ao longo da exposição da palavra mantenha a sua Bíblia aberta para nós retomarmos esse texto algumas vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 a 34. Diz assim a bendita palavra de Deus. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. Ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram pela praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de toda a prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Leiamos todos esse verso. Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite,
naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Até aqui a palavra de Deus. Oremos, queridos irmãos. Santo Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra que é bendita e inerrante, diante desta história que é verídica e que é o testemunho da ação do Senhor na história da vida dos homens ao longo dos tempos, nós colocamos-nos em condição de humildes aprendizes e clamamos a Ti, Senhor, para que esta noite seja uma noite de instrução da Tua parte. Clamamos a Ti, ó Deus, que continue a falar conosco por meio da Tua bendita palavra. Clamamos a Ti, ó Deus, para que esta mensagem venha ao encontro da necessidade de cada um dos que entraram aqui nesta noite. Ó Deus amado, aqui somos nós que precisamos de Ti. E por isso nós clamamos pelo poder do Espírito Santo, para que os nossos olhos sejam iluminados, para que o nosso coração seja encorajado e para que todos nós sejamos abençoados pela Tua mão bendita. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, o Senhor desta igreja. Amém. Os filhos podem tomar assento. Santos irmãos, a grande verdade é que depois da pandemia de Covid, é esperada não só na terra brasileira, senão que em todo o mundo, uma pandemia de desespero. A primeira vez que eu mesmo ouvi falar a respeito dessas coisas, achei que fosse um pouco exagerado demais. Mas à medida que tenho lido a respeito desse tema, tenho me inteirado a respeito do que tem acontecido ao redor do mundo nestes últimos meses, tenho me dado conta de que esta é de fato uma verdade, uma triste verdade. Nós, há alguns dias atrás, ao chegarmos de São Paulo para visitar a família, nos encontramos com um amigo antigo que não por acaso é bombeiro aqui na cidade de São Sebastião, e conversando com ele a respeito dos últimos acontecimentos, ele me disse com os olhos marejados que agora a maior parte dos chamados que eles têm atendido aqui na cidade e nesta região não são para tratar a respeito dos desdobramentos da pandemia, o Covid, mas para tratar de casos de tentativas de suicídio, uma parte não bem resolvida, outras levadas a cabo. Meus irmãos, nós estamos de fato às vésperas de acontecimentos muito graves. Esta não é a primeira e possivelmente não seja a última vez na história da humanidade em que as pessoas têm se deparado com a condição de desespero como algo que faz parte da sua vida. Nós temos visto ao longo da história da humanidade que esta é uma realidade presente na vida de muitos. Nós estamos aqui diante da Igreja de Deus, povo eleito do Senhor, e embora nós todos estejamos, ou se não a maioria, nesta condição de povo de Deus, não significa que nós também não estejamos sujeitos a sentimentos de sofrimento dessa natureza. Nós estamos em dias de festa, em dias de comemoração, e é preciso que nós saibamos que mesmo em meio àqueles que festejam, há também aqueles que agonizam dentro do seu coração. Há muitos que se esforçam por estar no meio da alegria, alguns até tentando vestir uma couraça de satisfação e de riso, quando na verdade o seu coração chora, a sua alma geme. Queridos, eu me recordo uma certa ocasião no Rio Grande do Sul, quando eu preguei uma pequena igreja nossa, presbiteriana, uma cidade chamada Irapuá. A ocasião era de festa também. A SAF comemorava o seu aniversário, a igrejinha pequena estava lotada de gente. E então, no final da pregação e no momento de oração, uma mulher deu a mão no meio do povo, era crente daquela igreja. E ela disse: eu gostaria de pedir uma oração, irmão. E eu disse para ela: a senhora pode dizer qual é o motivo que a senhora tem? E ela disse: ontem à noite, a minha filha colocou o veneno de rato na comida para todos os filhos. E pela graça de Deus, ela mudou de ideia e me chamou.
A surpresa não era que ela fosse membro da igreja, é que a filha também era. Queridos irmãos, nós precisamos compreender que mesmo entre o povo de Deus há gente que sofre. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite é reafirmar as palavras que nós acabamos de cantar nesse último cântico. É de que Jesus Cristo, nosso Senhor, não foi embora para o céu e nos deixou sós. Ele está conosco. E pela fé nós podemos estar caminhando na sua companhia. E não somente estamos acompanhados por Ele neste exato momento pela fé, mas podemos experimentar as grandes bênçãos que Ele deixou para cada um de nós prometidas, para que elas fossem experimentadas por todos nós nos momentos felizes e tristes da vida. Portanto, eu quero lhes falar nesta noite, em nome do Deus do céu, sobre uma pergunta que muitos podem carregar no coração neste exato momento. E a pergunta é: como suportar dias difíceis da vida? Este texto que nós acabamos de ler traz as respostas para essa pergunta. Quem viveu dias difíceis aqui nessa história foi o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas. Estes dois homens eram homens piedosos, homens que aprenderam o que é ser crente, homens que caminharam ao lado de Jesus Cristo ao longo de toda a sua vida de convertidos, propagando o Evangelho por onde passaram. Mas não obstante fossem homens de Deus, também tiveram muitos motivos de angústia na sua jornada. Portanto, percebamos juntos como Deus providenciou por meio de Jesus Cristo e de suas promessas o livramento para que eles suportassem aqueles dias difíceis. A receita que Deus nos dá neste texto é aplicável à vida de todos nós, para que nós também suportemos estes dias difíceis para a glória de Deus e para a felicidade de todos nós. Diz assim o texto, eu chamo a sua atenção especialmente para os versos 19 a 23. Notemos que ao longo dessa passagem há pelo menos 6 indicativos muito fortes de sofrimento que aqueles irmãos sofreram em decorrência de algo certo que estavam fazendo. O algo certo era pregar o Evangelho. Estavam na cidade de Filipe e naquela cidade então anunciavam o Evangelho. E enquanto eles pregavam o Evangelho, diz a narrativa bíblica que uma jovem que tinha um espírito demoníaco de adivinhação andava atrás deles dizendo que eles eram servos de Deus. O apóstolo Paulo, junto com Silas, não aceitam o testemunho de demônios e então, aborrecidos com aquele ato, repreendem o demônio que aquela jovem possuía. E diz o texto, verso 18, que imediatamente o demônio saiu. Daquele momento em diante, o apóstolo Paulo e Silas passaram a ser 2 pessoas odiadas naquela cidade. O primeiro motivo está no verso 19, é porque, diz o texto, eu chamo a sua atenção, diz assim: porque eles desfizeram ali a esperança do lucro, colocaram uma fila de gente para ter a vida adivinhada por aquela mulher. Era algo que gerava lucro para aqueles que organizavam a tal fila. E então, no momento em que Paulo e Silas expulsam o demônio que ela tem, aqueles que então a utilizavam como objeto de lucro ficaram aborrecidos e mandaram eles embora da cidade. Levaram então Paulo e Silas à presença das autoridades, os chamados pretores, para dizer então que eles estavam trazendo prejuízo. Note, aqueles homens não importava a condição de libertação daquela que fora endemoniada, mas importava a eles o dinheiro que deixaria de cair no caixa, em função de que agora ela estava liberta. Injustamente culpados de trazer prejuízo, onde na verdade eles trouxeram grande bênção. A Paulo e Silas são, portanto, levados às autoridades em função de uma grande queixa que havia em relação ao que eles estavam lhe fazendo. Esta foi, portanto, o primeiro motivo de sofrimento que estes nossos irmãos lá sentiram. Mas isso não é tudo. Veja o verso 20. E o verso diz então que os homens da cidade, agora as autoridades, os chamados pretores, disseram uns aos outros: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Agora, o segundo motivo pelo qual eles são maltratados e malquistos naquele lugar
é porque havia no coração daqueles cidadãos romanos uma antipatia pelo fato de eles serem judeus. É aquilo que nós chamamos de antissemitismo. Havia uma antipatia por causa do lugar de nascimento daqueles homens. Serão estes judeus, é como se dissesse gente de segunda categoria. Esta gentinha aí que agora chegou no nosso meio, estão fazendo entre nós a arruaça e tirando a nossa esperança. São nesses termos que Paulo e Silas foram tratados naquele dia. Ainda tem mais uma condição, verso 21. Diz o texto que propagou-se entre o povo daquela região, daquela cidade, uma fala que era imprópria em relação a eles, porque eles diziam que eles estavam propagando costumes os quais eles não podiam receber. A pregação do Evangelho feita por Paulo e Silas foi considerada naquele lugar algo impróprio, algo ilegal. Não está certo as coisas que eles estão dizendo, afinal a gente não pode fazer essas coisas. É como se eles estivessem pregando uma religião de quinta categoria, algo que não fosse digno de dar ouvidos. Então Paulo e Silas são mais uma vez aqui, ou pelo menos por mais um motivo, desanimados em relação ao seu ministério. Quarto motivo está no verso 21. Diz o texto que depois de terem recebido estas denúncias, então as autoridades da cidade pegam Paulo e Silas, arrancam a sua roupa, diz, rasgando-lhes as vestes. Final do verso 22. Mandam açoitá-los com varas. Paulo e Silas, não obstante fossem cidadãos romanos também, embora Paulo de nascimento judeu, porque tinha pai judeu, pai grego e mãe judia, foi aqui maltratado por aqueles homens, porque deram deles uma surra de vara. Isto era algo proibido de se fazer com um homem que tivesse a cidadania romana. Paulo apanhou injustamente junto com o seu companheiro, porque não se levou em consideração o seu lugar de nascimento, não se levou em consideração a sua nacionalidade, não se levou em consideração os seus atributos legais. Pelo contrário, a sua identidade foi deixada de segundo plano e o seu direito foi negligenciado. Mas isso não é tudo. O texto nos diz ainda que, no verso 23, o carcereiro, aquele que tinha a tarefa de aprisionar Paulo, recebeu a ordem de lançá-lo no fundo da prisão, ou seja, numa prisão de altíssima segurança. Isto significava que ele não poderia, com o seu companheiro, ficar nas celas comuns daquela época. As celas comuns, em geral, eram mais arejadas, ficavam próximas ao corredor da prisão. Era um lugar onde os parentes, os amigos poderiam visitar e ver o que estava preso ali com certa facilidade, poderiam alimentá-lo, poderiam cuidá-lo de um modo mais humano, mas isso foi desconsiderado, porque Paulo e Silas foram presos com requintes de serem gente de alta periculosidade, apenas por terem pregado o Evangelho e terem liberto aquela que estava possessa de demônio. Os homens foram lançados no mais profundo da prisão, um lugar escuro, onde as pessoas não tinham acesso. E não bastasse isso, vem então o sexto elemento de sofrimento que Paulo e Silas experimentaram naquele dia. Foi o fato de terem os seus pés presos no tronco. A última frase do verso 24. Isto significava estar preso a um instrumento de tortura. Nossos irmãos não estavam apenas maltratados, com o seu direito negligenciado, insultados de um modo indevido, presos no lugar onde não deveriam estar, mas também estavam, nesta ocasião, sendo fustigados por causa da sua pregação. O resumo dessa história é que estes dois homens tinham todos os motivos que a gente pode imaginar suficientes para estar em grande sofrimento naquela ocasião. Estes nossos irmãos tinham toda a razão que quisessem ter para justificar, quem sabe, até mesmo uma condição de desespero naquela ocasião. Longe dos seus queridos, sem poder ter contato com as pessoas que poderiam cuidar deles, sem ter o seu direito legalmente assegurado, sem ter condições de serem respeitados na sua humanidade. Eles, por pregarem a palavra de Deus, receberam tudo o que não deve se esperar em relação aos efeitos que a pregação causa. A
Afinal, a libertação daquela mulher, a esta altura, não importava a ninguém. O que importava mesmo era maltratar estes dois homens injustamente. Mas não obstante eles estivessem ali sofrendo bastante, estes dois homens não cedem à condição de desrespeito, de desumanidade e de falta de cuidado com o modo que eles esperavam receber. Mas naquela ocasião, estes dois homens, ao invés de se lançarem no murmúrio, ao invés de se lançarem na reclamação, ao invés de se queixarem de tudo que estava acontecendo, e teriam razão se isso fizessem, decidiram tomar uma outra decisão. Perceba, queridos irmãos, que o que eles fizeram naquela ocasião, ao invés de se entregar às palavras de desespero, foi de cantar e de orar. Leia comigo, por gentileza, o verso 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, com todos os motivos possíveis para poder se queixar e reclamar da vida. Os nossos irmãos, pelo contrário, diz o texto sagrado, que oravam e louvavam a Deus. A pergunta é: como suportar dias difíceis da sua vida? Se você parar para pensar em relação à sua história recente, você vai encontrar todos os motivos que você puder e quiser para também lançar-se no desespero e na tristeza profunda. Você vai encontrar razões as mais diversas que se pode imaginar para também justificar o seu murmúrio, para também justificar a sua condição de insatisfação com a realidade, para justificar nunca mais abrir a sua Bíblia e quem sabe não voltar mais a essa igreja. Você vai encontrar motivos para abandonar o seu esposo ou a sua esposa. Você vai encontrar motivos para maltratar as pessoas que estão ao seu redor, ainda que elas se esforcem por lhe fazer algo que seja bom. Você vai encontrar motivos para ser uma pessoa amarga, se você quiser encontrar. Mas o fato, queridos, é que aqueles que estão com Cristo foram libertos e têm condições de tomar decisões diferentes em relação a essas atitudes. Aqueles que foram libertos por Jesus Cristo foram libertos não para viver uma vidinha medíocre, uma vida mais ou menos, mas foram libertos para viver, como o próprio Senhor Jesus disse, uma vida de alegria completa. Ele disse: eu vim para que vocês tenham gozo, alegria, e para que a vossa alegria seja completa. A promessa de Jesus para aqueles que Ele mesmo libertou em nome de Deus é para que nós, como gente liberta, vivêssemos de um modo diferente, porque fomos libertos para viver assim. Perceba como a história de Paulo e Silas contrasta-se com a história do carcereiro nesse texto. Perceba que Paulo e Silas são os homens piedosos, libertos por Deus através da obra de Jesus Cristo. O carcereiro não, é um homem ímpio, em cujo coração Cristo ainda não habita. Você percebe que, ao mesmo tempo que estes dois homens entregam-se a Cristo e a Deus em oração e em louvor, o carcereiro dorme, porque a ele não interessam as coisas do alto. E então, quando algo muito estranho acontece lá, se não bastassem essas coisas, essas estranhezas que a gente já leu, acontece então um terrível terremoto. Naquela ocasião, o carcereiro finalmente acorda. E ele percebe agora que aqueles que deveriam ter fugido, porque tiveram a oportunidade de fazer, não o fizeram. Nem Paulo, nem Silas, e nem aqueles que escutavam a sua oração e o seu louvor. Preste atenção em algo, querido irmão, minha amada irmã. O desespero é uma decisão que o crente toma na vida. O desespero não é algo circunstancial que nos obriga a agir como ele determina. Quando nós fomos libertos por Deus através da obra de Jesus Cristo, nós fomos libertos para termos condições de tomar decisões diferentes na nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado e nem do inferno. Nós não somos possessão de Satanás, não vivemos a vida que ele tem para nós vivermos. Nós vivemos para viver a vida que Cristo Jesus nos dá através da sua morte na cruz do Calvário. E esta nova vida significa liberdade para tomar novas decisões.
E nestas decisões, inclui-se nestas decisões o não agir conforme as circunstâncias determinam a nossa vida. Paulo e Silas tinham naquela ocasião, nas circunstâncias que os rodeavam, todos os motivos que eles quisessem para reclamar e para desistir, quem sabe, até da jornada da fé. Eles tinham todas as razões que quisessem ter para, inclusive, pensar ou talvez cogitar a ideia de que Deus os tivesse abandonado. Mas, no contrário, aqueles homens com o coração cheio de Emanuel, que é Deus conosco, tomam decisões diferentes. E é isso que você e eu podemos fazer. Quando o desespero bater na sua casa, quando as situações de desemprego, de falta de recursos, quando o sofrimento que vem decorrente do rompimento das relações que aquelas pessoas da sua família estão sofrendo, quando estas coisas se abaterem dentro do seu lar, quando até mesmo os seus vizinhos começarem a lhe chacotar, quando as pessoas começarem a dizer que você, quem sabe, devesse trocar de religião para ver se a sua vida melhorava um pouco mais, você tem a liberdade em Cristo Jesus e a capacidade, mediante a libertação do Deus do céu, de recusar todas essas coisas e seguir em frente, orando e louvando a Deus. Você e eu fomos libertos pelo Deus do céu para termos, portanto, a capacidade de orar e louvar, mesmo que o mundo esteja desmoronando ao nosso redor. O salmista falou a respeito destas coisas quando disse que caem 1000 ao seu lado e 10.000 do outro lado e ele ainda assim permanece de pé. Não porque a força para permanecer de pé viesse dele mesmo, mas daquele que habita o seu interior. Esta é a grande bênção de ser um homem e uma mulher liberto pelo Deus do céu. É que agora o Espírito Santo deste Deus habita dentro de nós, para nos sustentar de pé, mesmo que todas as circunstâncias ao nosso redor façam com que a gente ache que tem de cair, mesmo com que todos ajam na contramão das nossas expectativas, ainda que as nossas expectativas sejam as mais puras e todos queiram fazer com que algo ruim aconteça ao nosso redor, nós podemos, graças a essa libertação, dizer: eu permanecerei de pé, graças ao Deus do céu que me libertou, graças ao Cristo Jesus que se entregou por mim na cruz, e graças ao Espírito Santo que habita em mim e me sustenta como uma firme coluna. Queridos irmãos, nós podemos tomar esta decisão, e podemos não sermos vítimas do desespero que tem assolado a nossa terra e o mundo. Podemos suportar os sofrimentos do tempo presente e os do futuro que ainda virão. Podemos fazer tudo isso não por causa de quem somos, mas apesar de quem somos, e por causa de quem o Deus libertador do céu é em nós, através de Cristo Jesus. Paulo e Silas tiveram um encontro com o Cristo da cruz. Eu não tenho dúvidas de que homens nestas circunstâncias, para agirem deste jeito, é porque carregam no coração a certeza de que não estão sozinhos. Quando Mateus registra o nascimento de Jesus Cristo, ele diz então que aquilo era o cumprimento de uma promessa que muitos antes dele fizeram. Na verdade, o próprio Deus foi o autor primário dessa promessa no Jardim do Éden, quando em Gênesis 3,15 prometeu a Adão e Eva, nossos pais biológicos, que dela, Eva, viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E então os nossos pais antigos todos viveram na expectativa da chegada deste Salvador. E então ele veio, e no dia em que a mãe dele, Maria, estava grávida, conforme lemos aqui no texto de Lucas capítulo 2, então naquela ocasião foi dito por Mateus, no seu registro sagrado, capítulo 1 do seu Evangelho, que o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Queridos irmãos, Deus está conosco por meio de Jesus Cristo, e isto é suficiente para que você e eu, nos dias mais angustiosos da nossa vida, possamos fechar os nossos olhos apesar das circunstâncias e orar a este Deus e cantar louvores a este Deus. Ainda o salmista, no Salmo de número 71, verso 10, disse: os meus inimigos falam contra mim, os inimigos tramam contra a minha vida,
mas eu espero sempre no Senhor e o louvo mais e mais. Perceba que Paulo e Silas não inauguraram este método de suportar os dias difíceis. Eles apenas reproduziram aquilo que o salmista já havia feito antes dele, e que outros homens que receberam esta mesma salvação por este mesmo Cristo também fizeram. E estas são razões suficientes para que você e eu façamos a mesma coisa. Então eu quero lhe dar algumas aplicações práticas disso na sua vida. Quando você aí sentado olhando para mim, pensa a respeito da sua própria vida e encontra também motivos para ficar muito desanimado, encontra motivos para desistir, encontra motivos para largar mão das coisas, encontra motivos talvez para dar cabo até da sua própria vida. É preciso que você tome essas palavras como regra de fé e de prática para a sua vida. A pergunta é como? Eu quero lhe dar pelo menos duas boas aplicações para você. A primeira delas é a de que você faça uma lista a respeito das coisas que lhe fazem mais mal ao coração. Quais são as coisas que mais te angustiam exatamente neste momento? Ao chegar na sua casa hoje, escreva isso num papel. Faça uma lista, enumere uma a uma as coisas que mais te trazem tristeza. O que é? É a falta de dinheiro? É a falta de amor? É o sentimento de que as pessoas não te querem bem, te querem mal? É a falta de carinho? É a falta de recurso? O que é que lhe falta? É o sentimento de que você está sendo injustiçado? Ou de fato pode estar sendo injustiçado? O que é que lhe incomoda? Faça uma lista com estas coisas e clame ao Deus do céu para que te ajude a suportar de uma por uma, que Ele livre você delas, se esta for a vontade dEle, mas que Ele passe por elas com você, se a vontade dEle não for livrar-te destas coisas. Queridos irmãos, o nosso Deus é aquele que com uma única palavra faz cessar todo o sofrimento, mas se Ele não quiser fazer cessar o sofrimento, Ele é aquele que entra com você e comigo na fornalha e atravessa a dificuldade ao nosso lado. Emanuel ainda está conosco. Ele é Deus presente e Ele aguarda o nosso clamor a Ele. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-lhe-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bater, abri-se-vos-á. Estas são as promessas do próprio Senhor Jesus Cristo. Queridos, um estudioso da Bíblia, um homem piedoso, chamado Matthew Henry, disse que Jesus nunca recusou um homem, nem uma mulher, que se lançasse em clamor aos seus pés. Ele é Deus conosco. Como suportar dias difíceis? Ore nos dias difíceis. Ore pelas coisas que te angustiam e ore também por aqueles que te odeiam. Ore pelas pessoas que te fazem mal. Ore por aquelas pessoas que só citar o nome delas já te dá um arrepio na espinha. Ore pelas pessoas que querem o seu fim, que querem a sua ruína. Você vai perceber que o maior abençoado ao fazer esta oração será você mesmo. A capacidade de perdoar. Alguém disse que a vingança é um veneno que alguém bebe, esperando que o outro morra. Mas quando nós somos libertos pelo Cristo da cruz, nós temos então a capacidade de tomar a decisão de orar por aqueles que nos odeiam e suportar as angústias que o ódio dele causa sobre cada um de nós. O outro aspecto aqui neste texto, sobre como vencer os dias difíceis, suportá-los, é louvar. A segunda aplicação que eu quero lhes dar em relação a isso é que você tenha ao seu alcance, nesta mesma lista, quem sabe, 2 ou 3 cânticos que você consegue cantar inteiros. 2 ou 3 cânticos que exaltem a majestade de Deus na sua vida. Você vai perceber que à medida que você canta e louva a Deus por quem Ele é, você percebe que isso enche o seu coração de fé e a sua capacidade de suportar as adversidades são exponencialmente aumentadas. Porque você descobre que não está sozinho, que aquele que te acompanha é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa e espera, conforme o seu poder que opera em você. Não é só saber que Emanuel está conosco, mas é saber quem é o Emanuel que está ao nosso lado. É forte e poderoso, príncipe da paz, pai da eternidade.
aquele que é o autor da vida, aquele cuja mão estava no Éden, na criação de tudo, aquele que é o Verbo vivo, aquele que nem a morte pôde conter, ter Ele ao seu lado, é ter um glorioso Redentor a te sustentar nos dias mais difíceis da sua existência, com a certeza de que Emmanuel estando ao seu lado, você não está só, mas está muito bem acompanhado. Queridos irmãos, como suportar dias difíceis? O verso 25 nos diz: orando e louvando a Deus. Estas são as duas atitudes que Paulo e Silas, seu companheiro, realizam naquela ocasião. E diz o texto que algo acontecia enquanto eles faziam estas coisas. Naquela ocasião, numa cela escura, no fundo da cela, com os pés amarrados para não poderem nem sequer andar, açoitados de vara, com o seu corpo ainda ensanguentado, que foi limpo em seguida, sem ter as suas roupas. Imagine que cena era daqueles dois homens abandonados à mercê do nada. Parece que tudo deu errado quando a gente lê a história até aqui. Imagine-se no lugar desses dois homens. Imagine você lá nessa condição, no fundo de uma cela escura, abandonado por tudo e por todos, sem ter as leis dos direitos humanos a seu favor, sem ter ninguém que estivesse lá para cuidar de você. Qual seria a sua atitude naquela ocasião? Os nossos irmãos oraram e louvaram ao Senhor. Veja o que aconteceu. Verso 25, diz a última frase do texto. Leia comigo, por favor. E os demais companheiros de prisão escutaram. Os demais companheiros de prisão, olhando para a cena daqueles dois homens naquela condição lastimável, ao invés de fazerem qualquer coisa, apenas ouviam o que estava acontecendo, estarrecidos com a cena. O modo como aqueles crentes agiam impactou aqueles que estavam ao seu redor. Perceba, eles precisavam de ajuda, não tenho dúvida, mas a grande verdade é que eles estavam ajudando os demais. Quando você e eu fomos libertos pelo Cristo da cruz, é para a mesma coisa acontecer em nós. Diz o texto de Efésios capítulo 2, verso 10, que a boa obra de Cristo realizada em nós é para nos capacitar a realizar boas obras também. A eternidade é a primeira e sem dúvida a maior consequência da morte de Jesus. Mas isso não é tudo, porque a vida acontece até que a eternidade chegue. E a vida que acontece quando a eternidade chega só tem significado real quando nós fazemos aquilo que fomos feitos para fazer. Muitos de nós, e eu me incluo nesse grupo, tem a triste história para contar dos tempos que passou longe da cruz de Cristo. Dias amargos, 10 anos de escuridão, 10 anos caminhando, tentando encontrar algo que estava tão perto. Agostinho de Hipona experimentou algo assim. Ele disse: eu estava tão longe a procurar, e o Senhor estava bem aqui, perto, dentro de mim. Queridos irmãos, o fato é de que quando nós estamos com este Cristo, quando Ele está conosco, quando o Espírito habita em nós, nós somos então habilitados a realizar boas obras, mesmo que as circunstâncias pareçam e sejam de fato contrárias a esta realidade. Aqueles dois irmãos estavam assim naquele dia, mas cantavam e louvavam. Eles agem apesar das circunstâncias e não guiados pelas circunstâncias. Nós também vivemos dias difíceis e as circunstâncias não raramente são contra nós, mas nós podemos tomar a decisão de, não obstante as circunstâncias sejam contra nós, nós agirmos contra elas, porque fomos preparados para isso. Nós nascemos de novo. Nós não somos feitos da mesma matéria, nós não estamos recheados das mesmas coisas, nós não estamos acompanhados de nós mesmos, não é um gigante que há dentro de nós que nos faz andar, é o Espírito Santo de Deus que nos sustenta nessa caminhada e que nos habilita a tomar, portanto, essas atitudes diferentes. À medida que os nossos irmãos praticavam essas boas obras, então os seus companheiros de prisão ouvem aquilo e são fortemente impactados por aquilo. A gente sabe quando uma palavra dita a alguém produziu de fato efeito,
quando a gente observa uma mudança no comportamento daquele que ouviu. Então, não é? Os pais que têm filhos sabem que é exatamente assim na criação. A gente dá uma lição e espera. À medida que as coisas acontecem, a gente vê se aquela lição funcionou ou não. À medida que as atitudes mostram ou não que aquilo fez efeito. Os ouvintes de Paulo e Silas foram transformados pela audição daquelas orações e daqueles cânticos, porque tiveram uma oportunidade de ir embora da cadeia quando as portas se abriram, e não foram, ficaram todos lá. Perceba que a vida destes homens, sofrida como era, mas porque faziam aquilo que foram feitos para fazer, que é testemunhar do Deus que os libertou, impacta agora a vida daqueles que estão ao seu redor. Esta pandemia levou muitos irmãos nossos, especialmente pastores, presbíteros, que assistiram aqueles que sofriam nos hospitais, nos cemitérios, nos velórios vazios, aqueles que assistiam os angustiados, os temerosos, aqueles que sofriam as mais duras angústias de passar por essas situações que a gente sabe bem quais são, e ainda mais sozinhos na maior parte das vezes. Queridos irmãos, estes irmãos não tiveram a sua existência em vão, e a sua morte também não foi em vão, porque fizeram aquilo que foram feitos para fazer, as boas obras, testemunharam a obra do Deus do céu, testemunharam a obra que Cristo fizera na vida deles, e agora foram um instrumento de Deus para trazer vida a tantos outros que sofriam. Como suportar os dias difíceis? Em primeiro lugar, orando e louvando a Deus, e em segundo lugar, pregando palavras de vida. Há muitos que pensam que a tarefa de pregar é apenas dos pastores e dos presbíteros. Há muitos que pensam que a tarefa de anunciar o reino de Deus é um dom específico que alguns poucos crentes recebem. Posso lhes afirmar com toda certeza que não, que a tarefa de anunciar o reino de Deus é a missão de todos os crentes, porque pela graça nós somos salvos para anunciarmos essa salvação a tantos outros que se perdem. E à medida que nós anunciamos esta salvação por meio das palavras e dos atos da nossa vida, então a nossa vida fica repleta de significado. E agora a nossa existência fica cheia de vontade, fica cheia de realização. Eis aqui a razão porque há muitos crentes que olham para a sua existência e não veem sentido nela. Eis aqui a razão porque muitos olham para si mesmos e falam: meu Deus, por que há 20 anos eu estou ainda no mesmo lugar? Quer dizer, na mesma condição, do mesmo jeito. Porque eu vejo tantas pessoas avançando e parece que nada muda na minha existência. Posso lhes afirmar que um dos motivos que você precisa checar, o primeiro da lista, é se você tem feito aquilo que você foi feito para fazer. A palavra de Deus nos diz que nós receberíamos o Espírito Santo para testemunhar a respeito da obra de Deus na nossa vida. Quando nós formos testemunhas caladas, a nossa vida será uma existência sem significado. Não há vida plena em Cristo Jesus com os lábios fechados. Não há vida de santidade, não há piedade que suporte uma testemunha que não fala a respeito do seu libertador. A missão de anunciar o reino de Deus por toda a terra é de todos nós. O apóstolo Paulo e Silas aprenderam aquilo que Jesus Cristo ensinou nos últimos dias que esteve entre os homens na terra. O evangelista Mateus registrou isso no capítulo 28 do seu evangelho. As últimas palavras de Jesus foram: ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. E finalmente Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis aí a razão porque muitos crentes se sentem só e com a vida sem significado. É porque não estão fazendo aquilo que foram feitos para fazer, testemunhar a respeito do Cristo que os libertou, apesar das circunstâncias, apesar das injustiças, apesar de todos os motivos que ele tem para cruzar os braços e fazer-se vítima diante das circunstâncias. Queridos irmãos, nós precisamos compreender que para suportar estes dias difíceis e outros ainda mais difíceis que poderão vir, nós precisamos estar preparados para esses dias. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6 falou a respeito do dia mau.
Ele disse que o dia mau virá para todos, indistintamente. A questão não é se o dia mau virá. A questão é como nós estaremos no dia em que o dia mau chegar na nossa vida. Então ele nos ensina a fazer uso da armadura de Deus. Ele nos ensina a estarmos prontos para isso. Aqui estão 3 poderosas ferramentas que nos aparelham para esse dia: a oração, o louvor e a pregação das palavras de vida. Quando você deixar de ser uma testemunha muda para ser uma testemunha falante daquele que te libertou, você vai perceber que haverá uma vida de crente antes dessa e uma depois dessa. Você vai perceber que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu lhes ofereço um testemunho pessoal para a glória de Deus neste aspecto. Numa certa ocasião, eu fiz uma viagem de São Caetano do Sul até São Paulo, onde resido, e naquela ocasião, nós fomos de Uber, era eu e um outro colega, de seminário também, e enquanto a gente fazia aquela viagem, que era longa mesmo, a gente tinha que conversar, porque ninguém aguenta ficar tanto tempo dentro do carro sem dizer nada, né? Então, nós começamos a conversar com o motorista do Uber, e coisa boa para evangelizar o motorista do Uber é que ele não tem para onde correr. Então, naquela ocasião, a gente começou a falar a respeito de Cristo, a respeito da cruz, da salvação, do pecado, do inferno, das angústias que o inferno impõe sobre alguém, o fardo pesado que é ser de Satanás e a doçura que há em ser salvo, poder ser salvo, dizer que é salvo e ter a certeza que é salvo. E aí, depois de alguns quilômetros rodados, aquele homem disse: eu acredito nessas coisas que você está dizendo. Eu disse: acredita mesmo? Ele disse: acredito. Eu falei: então você deposita a sua vida e a sua esperança aos pés deste Jesus Cristo que eu acabei de falar? Ele disse: sim, agora mesmo. E então chegou ao nosso destino e ele parou o carro e nós oramos e entregamos o coração e a vida dele a Jesus Cristo, e aquele homem ficou satisfeito e foi embora. Eu não sei quem ele é, não lembro mais o nome dele, mas eu sei que naquele dia houve festa no céu, porque um pecador se arrependeu por causa das palavras de vida que você e eu carregamos no nosso coração e que tem de sair dos nossos lábios. Queridos irmãos, o fato é que o homem foi embora, e eu fiquei tão feliz com o Cristo da cruz, mas tão feliz, que eu tomei uma decisão de que na minha vida eu faria aquilo para o resto dela. Eu tomei a decisão de que não havia nada mais para ser feito na vida que tivesse tanto sabor como aquilo. Talvez você não tenha sido chamado para fazer da sua vida inteira uma pregação exclusivamente dedicada, uma vida exclusivamente devotada a isso. Mas enquanto você tiver fôlego nos seus pulmões, palavra nos seus lábios, gente ao seu redor, que seja você um anunciador desta salvação. E você vai experimentar ser liberto, à medida que outros são libertos por meio da sua pregação também. Queridos irmãos, para suportar os dias difíceis, não é apenas tomar um remédio e ficar de braços cruzados. É tomar a palavra de Deus como remédio para as nossas angústias e marchar para pôr isso em prática. A cidade de São Sebastião precisa da pregação minha e sua. A cidade de São Sebastião precisa do nosso testemunho, do seu testemunho. O Brasil precisa do nosso testemunho, o mundo precisa do nosso testemunho. De fato, queridos irmãos, Deus não precisa de nós, mas Ele tem nos utilizado nessa jornada. E Deus seja louvado por isso. Alguém, em uma certa ocasião, um estudioso da Bíblia disse: por que será que Deus escolheu homens para pregar o Evangelho? Por que será? Por que será que Deus não mandou os anjos para pregar o Evangelho? Mais perfeitos que nós, poderosos. Por que Deus não criou, talvez, criaturas especiais para virem pregar o Evangelho? Por quê? Porque nós. Porque homens pecadores como você e eu. E a resposta que ele chegou como conclusão é de que um homem que aprendeu o caminho da cruz está apto para ensinar esta estrada a outros também. Estes somos você e eu. Se você é um salvo por Cristo Jesus, para suportar os dias difíceis na sua vida, você precisa se aparelhar destas coisas. Você precisa levantar daqui para colocar essas coisas em prática. Em primeiro lugar, orar. Em segundo lugar, louvar, apesar das circunstâncias e das dificuldades. E em terceiro lugar, pregar as palavras de vida.
É isso que dizem os versos 30 e 31. Diz que depois, trazendo para fora, verso 30, aqueles dois homens, o carcereiro então faz a eles uma pergunta. Um terremoto havia acontecido e um homem ia se lançar contra a sua espada, um carcereiro. Ele estava desesperado. A expressão máxima da desesperança se faz na forma do suicídio, não tenha dúvida disso. É quando a pessoa quer morrer para não estar ali diante daquela situação. Quantos de nós talvez já não se sentiu assim? Quantos de nós quis não existir para viver aquele tal momento angustiante como você está vivendo, ou que você viveu, ou que você ainda vai viver? Aquele homem então pega a espada para se lançar contra ela, para se matar, para evitar que aquela angústia fosse em frente. Mas então Paulo rapidamente grita, verso 28, em alta voz ele bradou, diz o texto: não te faças nenhum mal, que nós todos aqui estamos. Paulo poderia ter deixado. Se ele quisesse, ele poderia ter ficado calado, e o homem ia se matar. Afinal de contas, foi ele que prendeu injustamente, foi ele que lançou ele no fundo da masmorra, foi ele que amarrou os pés dele, foi ele que deixou eles nus e sangrando naquela condição. Paulo tinha todos os motivos para se vingar desse homem, mas ele aprendeu com o Cristo da cruz que a vingança não pertence a nós, mas a Deus. E então ele nada em alta voz e diz: não te faça nenhum mal, todos aqui estamos. E o carcereiro ficou impressionado com aquela cena e com as palavras que ele disse. Tomou uma luz, verso 29, entrou dentro da cadeia precipitadamente e disse que trêmulo, ele estava tremendo na ocasião, prostrou-se diante de Silas e de Paulo, porque eles não haviam fugido mesmo tendo todos os motivos. E o verso 30 diz então que este homem falou as seguintes palavras: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles identificaram em Paulo e em Silas os distintivos do Cristo da cruz. Eles viram que homens, para estarem orando e cantando em circunstâncias como aquelas, só podiam ser homens que sabiam o caminho da salvação. Só podiam ser homens que tinham aprendido algo que ele precisava aprender rápido naquele momento. Mesmo tendo aqueles homens todos os motivos para deixá-los se matar, ele agora percebe que aqueles homens carregam as marcas da cruz em si, porque não fizeram aquilo que queriam ou talvez que pudessem fazer, mas fizeram aquilo que tinha que ser feito, e era anunciar palavras de salvação. Naquele momento, o homem então ouve a resposta de Silas e de Paulo, no verso 31, que diz o seguinte: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E diz o texto que o desfecho da história foi que naquele dia em que o terremoto balançou as paredes da prisão de Filipos, não foram só as paredes de pedra que se romperam, mas o coração de pedra também foi rompido. E o Cristo da cruz entrou naquele coração de pedra, e não somente no dele, como também dos seus familiares. E a vida de um homem que estava às vésperas do desespero e da morte, agora celebra a vida e a salvação. Queridos irmãos, o lugar onde Jesus Cristo chega, é isso que acontece lá. As circunstâncias podem parecer que estão todas fora de controle. Onde os homens enxergam falta de controle, nós, o povo da cruz, enxergamos o cumprimento da agenda de Deus. Não se desespere diante das circunstâncias da sua vida. Se você está com Jesus Cristo, tenha certeza de uma coisa: Ele é Deus conosco, Ele está ao seu lado, Ele é o sumo sacerdote que sabe a dificuldade de ser quem você é, Ele é aquele que sabe o que é sofrer, Ele é aquele que está apto para interceder por nós junto a Deus. Ele é aquele que te libertou para te dar condições de tomar decisões diferentes, de orar e cantar, onde todos se desesperam e gritam. Mas finalmente, também é preciso que nós saibamos que o Cristo da cruz que nos libertou, nos deu também a receita para libertarmos a outros em nome dele. Se você entrou nessa igreja com Cristo e sofrendo, saiba que você pode sair daqui com Cristo e com a certeza da vitória, utilizando estas ferramentas para a glória de Deus na sua vida. Se você não está com Jesus Cristo, você não deve estar no grupo dos que se desesperam.
mas do grupo daqueles que devem sair daqui nesta noite com a vida derrotada ao pé da cruz, entregando-se completamente a Jesus Cristo, para que você também possa utilizar-se destas ferramentas, destes instrumentos de graça, para suportar os dias difíceis da sua existência, enquanto aguardamos a eternidade ao lado daquele que nos liberta. Amém. Vamos colocar de pé todos e vamos orar em resposta a essa mensagem ao Deus do céu, pedindo a Ele que aplique estas verdades ao nosso coração e nos encoraje para colocá-las em prática. Oremos todos. Poderoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque apesar das dificuldades da nossa vida, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco, de que a realidade de que o Senhor é Emanuel pode ser experimentada por todos nós, na teoria e na prática, pode ser experimentada por todos nós nas situações mais adversas da nossa existência. Eu peço a Ti, Senhor, que console aqueles que estão angustiados. Eu peço a Ti, ó Deus, que em meio a esta festa, aqueles que sofrem, encontrem em Cristo Jesus a esperança que precisam, o encorajamento que precisam, o renovo que precisam para continuarem seguindo em frente na sua vida. Peço a Ti, ó Deus, para que traga ao coração do desesperançado esperança em Cristo Jesus. Peço a Ti que traga ao coração daquele que caminha distante da cruz a compreensão da necessidade de voltar-se para Jesus nessa hora, a compreensão e a coragem para pôr em prática uma vida nova junto com Cristo. Peço a Ti, ó Deus, para que dê a todos nós a grande alegria de tomarmos estas decisões diante disso que temos aprendido na Tua Palavra. Opera, Senhor, as maravilhas, os milagres, o maior de todos, que é a grande bênção da salvação na vida deste que não conhece a Cristo ainda, deste que ainda não anda com Cristo, deste que tem Cristo apenas nominalmente no coração, para que ele o tenha na prática, para que ele tome estas decisões nessa noite, para que a glória do Senhor resplandeça na vida dele, e para que ele viva o tempo que resta para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós precisamos de Ti. Ajuda-nos a sermos o povo que ora, o povo que canta e o povo que prega palavras de vida, para a glória do Teu nome em nós e para a nossa alegria. E é isso que nós pedimos, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.